Sejam muito bem-vindos de volta ao módulo de atuação legislativa do vereador. Eu sou Rodrigo Livramento, filiado novo desde 2016, com muito orgulho, e estou aqui para passar um pouquinho sobre a minha experiência como vereador em Jaraguá do Sul, vereador reeleito. Nessa aula a gente vai ter, depois de ter entendido o trâmite normal dos projetos de lei, a gente vai se aprofundar sobre as características das proposições e revisões desses projetos. E aí a gente começa com o papel do relator. O relator ele é uma peça-chave na tramitação de projetos de lei. A sua função é estudar a proposição, analisar seus impactos e emitir um parecer técnico que vai servir de base para a decisão dos demais vereadores. Portanto, é de responsabilidade do relator uma análise detalhada da proposta. A função do relator ele começa com uma análise muito cautelosa do conteúdo do projeto. Deveria ser assim. Ele deveria se aprofundar nos objetivos da proposta, avaliando seu impacto e verificando se o projeto está em conformidade com a legislação vigente e com as competências municipais. O relator ele precisa considerar se a proposta é aplicável ou relevante para a realidade do município. Ele também deveria analisar se existem precedentes ou legislações semelhantes que possam influenciar a sua interpretação. Essa análise inicial ela é essencial para fundamentar o parecer e orientar as decisões nas etapas seguintes. Muitas vezes, na prática, o relator é aquele cara que vai fechar os olhos para os erros ou vai fazer com que a coisa ande mesmo sem ter o devido embasamento. Isso por conta das bases políticas. Mas nós, do Novo, não queremos que isso funcione nos modos tradicionais da política. A gente quer um relator que realmente vá a fundo com o projeto e veja se o projeto tem embasamento técnico, se tem embasamento constitucional para ser aprovado ou não. E a gente precisa falar um pouquinho sobre as estratégias da relatoria. O relator desempenha um papel, sim, muito estratégico, muito fundamental ao sugerir ajustes no texto original, como emendas para corrigir eventuais inconsistências, incluir pontos adicionais ou tornar o projeto mais robusto. Ele também pode propor que o projeto siga uma tramitação mais rápida caso o projeto seja de matéria urgente ou de grande interesse público. Por exemplo, um relator ele pode sugerir a aprovação de um projeto de lei que trata da urbanização de um bairro desde que outros bairros de interesse dos outros vereadores sejam contemplados. Vamos dizer que é uma emenda incluindo uma construção de uma infraestrutura básica como saneamento público e iluminação, por exemplo. O relator tem um papel fundamental por conta disso. E outra coisa que precisa ser utilizada e vista com bastante cautela é o parecer técnico. O parecer técnico é o resultado do estudo, do aprofundamento do relator e da sua equipe, que é claro, um vereador não faz nada sozinho, ele tem uma equipe, e que serve como orientação para os demais vereadores e comissões sobre o valor e a viabilidade de cada projeto. Esse documento, esse parecer, ele deve conter uma avaliação dos pontos fortes e fracos do projeto, destacando os impactos positivos e possíveis riscos e limitações, além de apontar se o projeto deve ser aprovado, rejeitado ou modificado. Os pareceres técnicos são ferramentas fundamentais para embasar o debate e a decisão final a partir de argumentos sólidos, tanto nas comissões quanto no plenário, permitindo uma análise objetiva e sucinta dos outros vereadores. Isso é muito importante. Não adianta você fazer um mega parecer técnico se os vereadores não vão ler, ou as suas equipes não vão ler. A gente precisa sempre ter embasamento naquilo que é a realidade do seu município. E vale lembrar que não é só o relator que pode utilizar os pareceres técnicos. Qualquer vereador, mesmo você sem ser relator, pode distribuir pareceres a seus colegas como forma de embasar o seu posicionamento e angariar votos a favor ou contra projetos. Se não tiver um relatório, se não tiver um parecer, não tem problema. Também dá para fazer esse convencimento na base da fala. Mas seria muito legal ter um parecer. Porque o parecer ele é um documento essencial nesse processo legislativo. Porque ele faz um resumo da análise da proposta e orienta a decisão dos demais parlamentares. E a maioria deles não vai estar muito preocupado com a análise técnica do projeto. O teu parecer provavelmente pode ser um ponto-chave entre a aprovação ou não de um projeto. E dominar a elaboração e a interpretação de pareceres técnicos é fundamental para uma atuação eficaz como vereador. Você pode ser reconhecido como um vereador técnico da sua Câmara de Vereadores, elaborando pareceres, seja a favor ou contra um determinado projeto. Isso tem que ser feito de forma estratégica. E o vereador deve considerar, para a elaboração dos pareceres, primeiro, a base legal. O vereador ele precisa verificar se o projeto tem compatibilidade
com a legislação existente, apontando eventuais inconsistências quando essas estiverem presentes. Além disso, um bom parecer também vai precisar ter o impacto financeiro, avaliando os custos e a viabilidade financeira do projeto para o município. E aí está um grande chave da questão, porque a maioria dos projetos de lei não fazem um impacto financeiro de como o projeto vai impactar na sociedade. Isso é uma coisa muito cara, muito importante para nós, vereadores do Novo. E a maioria dos vereadores não para pensar nisso. Além disso, a gente também tem que atender um outro ponto, que é a relevância social. É verificar se o impacto da proposta na qualidade de vida da população, qual que é a sua necessidade e qual que é a sua urgência. Existe esse impacto é positivo, você precisa estar atento a isso. E como que a gente consegue utilizar os pareceres técnicos a favor ou contra um grupo? Um bom parecer ele pode ser fundamentado, ele pode ser utilizado para defender um projeto ou para argumentar contra esse projeto. Se o projeto tem falhas técnicas ou legais, o vereador ele pode e deve recomendar a sua rejeição ou sugerir mudanças significativas. Muitas vezes, quando a gente não consegue barrar um projeto ruim que vai ser aprovado, a gente pode conseguir uma vitória deixando ele menos pior. E por isso as modificações são muito importantes. E aí vai a tua habilidade como vereador de identificar as chances reais de aprovar, rejeitar ou deixar um projeto ruim um pouco menos pior e lutar por isso. Por exemplo, um vereador ele recebe um projeto de lei que prevê a criação de um novo parque público. O parecer técnico poderia destacar o impacto positivo na qualidade de vida, mas também apontar a necessidade de um planejamento orçamentário para garantir a manutenção do parque, ou questionar de onde vêm os recursos. O que pode ser aprovado? Um projeto que tem base legal clara, viabilidade financeira e impacto positivo na comunidade são candidatos fortes à sua aprovação. E o que pode ou deve ser revisado? Se o projeto apresenta problemas menores, como falhas técnicas ou omissões, ele pode ser revisado por meio de emendas. O relator ou outro vereador pode sugerir ajustes que tornem o projeto mais eficiente e adequado às necessidades da cidade. E quando que ele tem que ser rejeitado? Projetos que apresentem inconsistências legais graves, altos custos sem justificativa ou impacto negativo para a população, eles precisam ser rejeitados. O parecer técnico é a ferramenta ideal para justificar essa rejeição. Além disso, a gente precisa monitorar os projetos de lei. A capacidade de monitorar projetos de lei é essencial para garantir apoio aos bons projetos, enquanto um bom vereador não pode perder de vista os projetos ruins que precisam ser combatidos. E aí, uma dica, se você está numa cidade que você não é vereador isolado novo, dá para você combinar com o seu colega novo para um focar em uma área e outro focar em outra. Às vezes isso é feito de forma explícita ou vai se ajustando ao longo do processo. Então é essencial que o vereador e as suas equipes consigam trabalhar a partir de 3 pilares. O primeiro deles, a identificação das proposições. Cada vereador deve acompanhar projetos propostos pelos seus colegas, pela mesa da Câmara e pelo Poder Executivo. Isso não inclui apenas os que já estão em tramitação, mas também os que serão apresentados. Muitas vezes, os vereadores vão descobrir sobre um projeto de lei assim que ele entra na pauta da votação. Outros vereadores mais atentos vão saber já no momento da sua proposição. E outros vereadores mais atentos ainda vão descobrir o projeto quando ele ainda nem foi protocolado. Segundo ponto, precisamos ter vereadores atentos com a verificação de prazos. Como a gente viu na aula passada, o processo legislativo ele tem uma sequência de prazos específicos. Se não tem, é importante você dar uma olhada. Se você não conhece, é importante você dar uma olhada no regimento interno da sua Câmara de Vereadores. E aí vai uma dica. Aqui em Jaraguá, por exemplo, não existia um prazo específico para os projetos tramitarem na Procuradoria do município. Então, ao longo do mandato, a gente conseguiu aprovar uma mudança no regimento interno, fazendo com que o projeto não ficasse lá por tempos indeterminados. Cada projeto tem um tempo mínimo, aliás, um tempo máximo de análise. Isso faz com que a geladeira da Câmara não fique tão presente de forma indefinida. Isso é algo muito importante, que o vereador e a sua equipe possuam mecanismos de organização e que permitam você acompanhar pelo menos o prazo que as comissões emitam pareceres, os prazos para audiências públicas quando necessárias e as datas de votação de cada projeto no plenário. Se não tem prazo, corra atrás, e essa é uma briga que você precisa implementar na sua Câmara de Vereadores. E depois, mas não menos importante, a gente também tem o monitoramento das comissões.
Muitas decisões são tomadas nas comissões permanentes, onde o relator e demais membros analisam os projetos. Acompanhar as reuniões das comissões é essencial para se posicionar sobre as propostas, sobretudo em câmaras maiores. Isso porque as comissões elas têm maior ou menor importância, geralmente isso está atrelado ao tamanho da sua Câmara de Vereadores. Se você está me assistindo e é vereador em uma cidade grande, as comissões começam a ter mais relevância, mais importância e são feitas com maior seriedade. Geralmente, infelizmente, não falo isso de forma feliz, câmaras menores tratam as comissões como um processo burocrático de menor importância. Muitas vezes as comissões nem são feitas ou as votações são realizadas dentro dos próprios gabinetes. Os vereadores nem chegam a se reunir. Vale você também ficar atento e perceber como isso funciona na sua Câmara de Vereadores. Porque, por exemplo, ao monitorar a tramitação de um projeto de lei sobre o orçamento municipal, o vereador deveria conseguir identificar os prazos para apresentar emendas, o que vai permitir ajustes nas destinações de recursos conforme as necessidades da comunidade. Agora, se as comissões não são levadas a sério, aí fica difícil você apresentar modificações na proposição. O vereador ele precisa dominar o papel de relator, a elaboração de pareceres técnicos e o monitoramento da tramitação de projetos de lei. Com essas habilidades, será possível garantir uma atuação mais estratégica, mais eficiente e alinhada aos interesses do município e aos valores do Partido Novo e da população. Na próxima aula, a gente vai utilizar ferramentas eficazes para detectar e promover projetos de lei, incluindo aí também audiências públicas, como utilizar bem as redes sociais e a imprensa ao seu favor. E além disso, a gente também vai abordar um pouco as estratégias de articulação política sobre as quais a gente conversou brevemente nas aulas passadas, aprendendo a mobilizar aliados e lidar com opositores dentro da Câmara de Vereadores. Te vejo na próxima aula.